Salmos 51:12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quando Davi, que escreveu este salmo, foi confrontado pelo profeta Natã sobre o seu pecado de adultério com Batseba, quando ele foi confrontado sobre o assassinato do marido de Batseba, Davi arrependeu-se e clamou ao Senhor por misericórdia, e Deus concedeu-lhe misericórdia. E nos versos anteriores nós lemos que Davi entendeu, entre outras coisas, que o pecado que ele tinha cometido era em primeiro lugar contra Deus. Lemos isso no verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi também entendeu que ele tinha pecado porque era pecador. No verso 5 ele diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, ele também entendeu que ele mesmo era o responsável pelo seu pecado. Lemos isso no verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele também entendeu que o pecado teve como consequência ele ficar impuro. E por isso ele ora no verso 7, purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele também entendeu que o pecado fechou os seus ouvidos para a alegria verdadeira, para o verdadeiro júbilo. E por isso ele clama ao Senhor: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele também entendeu que o pecado era fruto de um coração impuro e de um espírito instável. E por isso ele clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E Davi também entendeu que o pecado o lançava fora da presença de Deus e de ter o seu espírito. E por isso ele clama ao Senhor: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. E no verso 12, Davi entende que o pecado retirou dele a alegria da salvação e a capacidade de perseverar na presença de Deus. E por isso ele pede ao Senhor: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, olhando para aquilo que Davi diz aqui, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se olharmos apenas para esta frase que Davi diz, podemos dizer que o não pecar tem a ver com a alegria da salvação. E assim, dado que o pecado que está na raiz de todos os outros pecados é o orgulho, podemos concluir que o orgulho e a falta de alegria na salvação estão intimamente ligados. Por exemplo, o orgulho leva-nos a crer que os outros nos apreciem, nos aplaudam, gostem de nós. Mas quando estamos verdadeiramente salvos e sabemos, entendemos e desfrutamos o quanto somos amados, quanto somos queridos por Deus, entendemos que Ele é o nosso Pai, isso gera em nós uma alegria tal, a alegria da salvação, que nos impede de cair nesse pecado, pois a nossa identidade está profundamente enraizada nesse amor e não no que os outros possam pensar ou dizer sobre nós. Mas o orgulho também nos leva muitas vezes a olhar para os outros com desprezo. Achamos-nos melhores, mais espirituais, mais sábios e até mais humildes. Mas quando estamos verdadeiramente salvos, entendemos que estarmos salvos é um verdadeiro milagre da intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, da graça de Deus na nossa vida. Foi Deus que não só um dia abriu os nossos olhos, como foi Ele que colocou em nós a fé salvadora, mas também é Deus que nos santifica cada dia, nos mantém salvos. E isso gera em nós uma alegria tal, a alegria da salvação, que não vamos cair nesse pecado, pois nunca jamais deveríamos estar salvos, mas estamos, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Por isso, nunca podemos olhar para os outros com desprezo. Quando pecamos, quando não obedecemos a Deus, quando não testemunhamos aos outros, quando não fazemos a vontade de Deus, é porque perdemos esta alegria da salvação. E só Deus pode restaurar essa alegria em nós. Por isso, necessitamos de pedir a Deus, como Davi,
que Ele nos torne, que Ele nos volte a dar a alegria da salvação.